Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa, pelas suas terras. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Pode se assentar. Eu gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta no texto da palavra do Senhor. Esse texto, meus irmãos, Igreja do Senhor, nos fala a respeito de uma mulher que um profeta de Deus ajudou, auxiliou, chamado Eliseu. E não só a ajuda foi importante. Senta aqui na cadeira. Pastor aqui também, ó, senta aqui. Vamos nos aconchegar aqui, em nome de Jesus. A Bíblia diz que esse profeta, ele sucede um dos maiores que o Velho Testamento diz, que é o profeta Elias. Então ele dá continuidade ao plano que Deus estabeleceu na vida dele, e diante disso ele vai intensificar o que Elias começou. Fato é que muitas pessoas já falaram algum dia: eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrano, fulano é meu espelho, fulano é meu padrão de exemplo. Só que o texto diz que Eliseu não quer ser o que Elias foi. Isso aqui é muito importante. Ele não quer ser uma cópia de Elias, mas ele quer ser o que Deus quer fazer nele, porque o mesmo Deus que fez em Elias, ele pode fazer em Eliseu. Então, cada um de nós tem uma peculiaridade, uma singularidade, que ninguém pode tirar. O que Deus te deu é seu, o que Deus tem para fazer na sua vida vai ser com você e mais ninguém. Por isso que Paulo ele foi tão inteligente, dizendo que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você estudar anatomia humana, a estrutura do corpo humano, você vai perceber que por trás do exterior existem vários membros que fazem o funcionamento de um corpo. E existem membros grandes e membros pequenos. Só que todos têm uma importância. E na visão espiritual, todos são iguais para Deus. Deus ele não olha status, posição, nome, etc. Para Deus ele olha-nos na horizontal e não na vertical. E se Deus não nos olha na vertical, mas sim na horizontal, nós vamos compreender que o que Eliseu pede é que Deus faça o que ele estabeleceu, não o que ele fez na vida de Elias, porque o que Elias viveu, ele já tinha desfrutado, mas ele entendeu que Deus tinha algo para fazer na vida dele. Então você tem que colocar na sua cabeça, no seu coração, que o que os nossos pais na fé fizeram já se passou. E é um erro quando muitos pregadores dizem: nós somos a geração de João Batista, nós somos a geração de Elias, nós somos a geração de Esdras. Quem dera se fosse de fato. Porque vai olhar a vida dessas pessoas, eram pessoas intensas no relacionamento com Deus. Hoje, se falar 30 minutos com uma pessoa no questão de relacionamento com Deus, já causa enfado e canseira. Só que esse homem, ele vai se destacar dos demais porque a unção de Deus está nele. E o que nos faz diferente dos demais é a unção de Deus.
Por isso que você tem que buscar a unção de Deus, relacionar-se com a unção de Deus, porque o próprio Jesus, quando ele está no meio dos doutores, ele abre o livro e cai no livro do profeta Isaías, ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, a unção foi derramada, a unção foi me entregue, e através dessa unção, os cativos são libertados, os oprimidos eles são curados, os demônios eles são expulsos, e grandes feitos são realizados, porque a unção está em mim. Esse homem busca a unção, e não obstante a essa busca, o texto diz que ele vai, no capítulo 4, ajudar uma mulher que está num período crítico, que o seu marido era da escola que ele fazia a mentoria, só que ele morre e deixa uma dívida, e o texto diz que pela cultura, pela lei da época, os filhos, se não tivessem como quitar a dívida com o bem, o filho era levado para ser escravo. Só que ela vai recorrer-se ao profeta, o profeta vai direcionar ela ao propósito e ela vai viver uma bênção. Passado-se isso, o texto diz, a história continua, que a sunamita ela vai ser atendida, e essa mulher ela vai receber uma bênção extraordinária. Só que no capítulo de número 7, você que está com sua Bíblia aberta, no capítulo 6, melhor dizendo, capítulo 6, no versículo 24, vai se estabelecer uma grande fome. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. E houve grande fome em Samaria. E eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Esse profeta, ele vai profetizar nesse tempo, ele prediz a abundância, a prosperidade no capítulo 7, você que está com a Bíblia, ele vai profetizar no versículo de número 1, então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, ou mais ou menos dar-se-á um querite de flor, de farinha por 1 ciclo e 2 de cevada por 1 ciclo à porta de Samaria. Quando ele disse isso, era algo impossível, porque a fome se alastrou. Ninguém conseguia sair da cidade, porque a cidade estava toda cercada, como nós lemos no capítulo 6, no versículo 24. Só que o profeta Eliseu, ele anda no propósito de Deus e na visão que Deus lhe dá, ele consegue enxergar além do problema. Por isso que 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 diz: crede no vosso Deus, crede nos seus profetas e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ele está dizendo algo fora do comum, fora da lógica, porque Deus não trabalha com a lógica. Deus, ele trabalha na contramão do mundo. Deus, ele trabalha na contramão da lógica. O homem diz que não pode, o homem diz que não tem jeito, o homem diz que acabou. Aí Deus vem na contrapartida, dizendo que pode acontecer. Aí o profeta recebe a visão e o plano de Deus, ele diz: olha, a essa hora vai acontecer uma grande abundância, que toda a fome vai ser saciada, vai ser matada, não vai haver mais fome. Só que no versículo 2, e é o que eu digo, quem não crê nunca vai receber. O incrédulo, ele vê, mas não desfruta. Versículo 2, quem está com a Bíblia aberta: porém o capitão, cujo braço do rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus:
ainda, olha para você ver, ainda que o Senhor fizesse janela nos céus. Ele não conhecia a magnitude, o poderio do Deus de Israel. E esse é o problema de muita gente, limitar Deus. Não recebe, não desenvolve, não cresce porque limita Deus. E ele diz, ainda que Deus faça janela nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Aí olha os versículos seguintes. No versículo de número 16, do capítulo 7. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueirite de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Se Deus fala, Ele cumpre. Se Deus promete, Ele realiza. Alguém crendo ou não, alguém acreditando ou não, Deus está pouco se importando para a opinião de homens ou de mulheres. O que Ele fala, Ele cumpre. O texto diz que a palavra do Senhor cumpre, e no versículo 30, versículo 20, assim sucedeu porque o povo o atropelou na porta e ele morreu. Ele viu, mas não desfrutou. Passou esse processo no capítulo 8. Essa mulher sunamita, ela vai recorrer-se ao profeta de Deus. Só que existem alguns detalhes aqui que eu gostaria de falar, bem objetivamente. Primeiro detalhe, verso de número 1. Quem está com a Bíblia aberta aí pode acompanhar. Falou Eliseu àquela mulher. Eliseu é uma tipologia de Deus. Então, Deus, Ele sempre fala. Deus, Ele sempre diz. E nós precisamos estar com os ouvidos bem aguçados. Nós precisamos estar com os ouvidos espirituais atentos ao que Deus está falando. Porque se não estivermos com os ouvidos abertos espiritualmente, Deus vai falar e vai passar despercebido. Todo dia Deus está falando. E o texto diz que o profeta vai falar com a mulher, cujo filho foi restaurado à vida, dizendo: levanta-te. Primeira ação. O profeta representa Deus, a mulher representa nós. E ele vira para a mulher e diz: mulher, levanta-te, vai com tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá à terra por 7 anos. Obediência gera bênçãos. Obediência gera honra de Deus. Ela está com os ouvidos abertos para ouvir o que o profeta diz para ela. Ela então acata a palavra e ela vai obedecer a ordem. No capítulo 12, em Gênesis, Abraão obedece a Deus, e porque Abraão obedece a Deus, o texto diz que ele vai desfrutar de provisão de Deus. E essa mulher, ela obedece, ela sai, porque ela entende que existem momentos na nossa vida que Deus vai nos tirar de lugares para ampliar nossa visão. Tem momentos que Deus vai nos dar uma ordem para levantar, nos locomover, para que a nossa mentalidade seja desenvolvida e haja um crescimento espiritual. Porque se Deus não fala através do profeta, a mulher viveria o resto de sua vida ali. Só que Deus usa o profeta Eliseu e fala com ela: mulher, levanta, porque a fome vai se instalar. Então perceba que é um período crítico, mas Deus vai falar. Perceba que é um período de fome, mas Deus vai falar. Perceba que é um período de crise, mas Deus vai cuidar dos seus. Nós estamos em um tempo de crise. Eu disse domingo passado,
Teve muita gente que pensou que as igrejas brasileiras iriam fechar, porque na concepção de muitos, a igreja só vive de dízimo e de oferta. Mas não entendem essas pessoas que Deus ele pode fazer nascer dinheiro. Deus ele pode fazer aparecer dinheiro. Se ele colocou na boca de peixe moeda, ele pode fazer no dia de hoje. Então, se ele é o dono da igreja, ele cuida. E se ele é o dono da igreja, ele cuida dos filhos que estão na igreja. Então Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando de sua casa. Você percebe que nesse tempo você não deixou de tomar seu café, você não deixou de almoçar, você não deixou de tomar seu café da tarde, sua janta, sua vestimenta. Em tudo Deus supriu as suas necessidades. Prosperidade não está basicamente relacionado só a dinheiro, não. Prosperidade, ausência de necessidade. Por isso que a oração dominical é essa: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Suprimento, ausência de necessidade. Salmo 23, verso 1: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho tudo, porque tudo que Ele faz, Ele supre as minhas necessidades. Então quem serve Deus, Deus vai cuidar todo dia. Você pode não ter um bom emprego, você não pode ter salário, você não pode ter uma renda, mas Deus vai cuidar da sua vida. Eu estou dizendo para quem acredita na palavra profética de Deus para você nessa noite: se você crê no Deus que você serve, é nesse tempo que você vai prosperar, é nesse tempo que você vai crescer, é nesse tempo que vai começar a descer maná, vai descer codornizes, vai descer chuva temporã, seródia, como outrora, as eiras se encherão de trigo, de lagar, de vinho novo, de azeite, como Deus disse através do profeta Joel: e derramarei sobre essa terra uma bênção. Primeiro detalhe: você não pode se conformar com o que você já vive. Deus é um Deus de novidades. E se Deus é um Deus de novidades, eu não posso me limitar a Deus na sua essência. A mulher, ela recebe a palavra, e olha o versículo 2: ela levantou, saiu da zona de conforto. Tem gente, se a água subir ou descer para ele, tanto faz. Mas só que essa mulher entende que o profeta é alguém que tem o direcionamento de Deus para mudar toda a vida dela. Então ela vai crer na palavra. E porque ela crê na palavra, ela vai se levantar. No segundo detalhe do verso 2: fazendo segundo a palavra do homem de Deus. Por isso que eu não abro mão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso manual. Meu irmão, você não precisa de livros, você não precisa de livros que vão te fazer enriquecer. É só você obedecer isso aqui, ó. É só você praticar tudo que está aqui, seu caminho vai ser bem sucedido. Lembra de Josué, capítulo 1? Josué: não te aparte do livro desta lei, antes medita de noite, porque se você meditar de noite, o seu caminho vai ser bem sucedido. Aí olha para a vida de Josué, olha para a história de Josué, e tem gente que quer viver bênção de Deus, mas não obedece. Tem gente que quer desfrutar da bênção de Deus e acha que Deus é bobo, não sabe obedecer, não sabe honrar a Deus. Passou 7 irmãos de Davi, antes da unção chegar nele. Não eram aptos para o propósito de Deus, mas existia um Davi no campo obediente à palavra de Deus. E a obediência de Davi promoveu o trono para a vida dele. Essa mulher, ela levantou, fez conforme a palavra de Deus. Segundo detalhe: não abra mão da palavra de Deus. O que tem surgido de movimento estranho, meu irmão, assim diz o Senhor, travestido de engano, e um monte de gente sem discernimento vai a rodo, porque não se prioriza na palavra, não tem a cultura bíblica, o hábito de examinar a palavra, e vão sendo enganados. Só que essa mulher, ela está tão envolvida
que ela acata a palavra. Se ela recebe a palavra, é porque ela tem desejo para a palavra. Ela recebe a palavra. Terceiro detalhe: saiu. Diga para si mesmo: existirá momentos, diga bem forte, existirá momentos que Deus vai me fazer sair de lugares que eu achei ou achava que era bom para mim, mas Ele vai me levar para outros melhores. Abraão achava que a casa do seu pai, a terra do seu pai Terá, era boa, mas só que Deus fala: sai daí, porque o que eu tenho para você não é limitado, espaço geográfico. Eu tenho para você coisas grandes, firmes, ocultas, que você ainda não sabe. Se você puder contar, Abraão, as areias do mar, assim será a sua descendência. Se você puder contar as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. O que eu estou dizendo? Deus é um Deus de coisas grandes. Meu Deus, aleluias. Nós lemos aqui nessa noite Salmo 131, abra aí a sua Bíblia. Senhor, Salmo 131, verso 1, essa aqui: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre, porque Ele não se apega às riquezas terrenas. Deus vai projetar coisas grandes para a vida dele. Porque se o meu coração está em Deus, aí está o meu tesouro. Se o meu coração, o seu coração estiver em Deus, preste bastante atenção, se o seu coração estiver em Deus, tudo que você precisa na terra, Deus vai suprir. Se o seu coração estiver em Deus, tudo que você necessita dessa terra, Deus vai abençoar você. É só você ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22 até o 32. Se eu busco o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, Deus vai acrescentar coisas grandes na terra, porque as coisas da terra não devem ser o nosso alvo, e sim Deus. E qual que é o que as pessoas fazem? Elas buscam primeiro a terra, e se der tempo, eu busco Deus. Só que a mulher, ela firma o seu pensamento na palavra, e ela sai do lugar que ela pensava que era bom, e vai para o propósito que Deus estabeleceu. Ela sai da terra e vai habitar por 7 anos na terra dos filisteus. Só que existe mais um detalhe: essa mulher, ela vai habitar 7 anos na terra dos filisteus. O texto é bem claro: terra dos filisteus, não era dela. Sabe o que ela está dizendo? Eu vou ficar até o tempo determinado, mas acabar os 7 anos, eu quero o que é meu por direito. Oh, glórias a Deus. Eu vou repetir tudo de novo para você compreender com mais exatidão. Eu vou viver numa terra 7 anos que não é minha. Quando acabar o prazo que Deus estabeleceu, eu vou requerer o que é meu e não o que é de ninguém. O que é meu, o que Deus te prometeu, você tem que lutar pelaquilo. O que Deus te falou, você tem que crer e acreditar no que Deus te falou. E tem gente que está abrindo mão de planos de Deus, de sonhos de Deus, de chamada, de ministério, por coisas supérfluas. Não entende que Deus tem coisas para si. Aquela mulher sabe que é um tempo, e porque é um tempo, ela vai respeitar o tempo de Deus, o prazo que Deus estabeleceu, mas ela não vai se conformar naquilo. Crente não pode andar conformado, porque se ele anda conformado, ele nunca evolui, ele nunca progride,
ele nunca se desenvolve. Você já conhece alguém que tem 10 anos de igreja, mas ele é a mesma pessoa dos 10 anos atrás? Hã? Você fica 10 anos sem ver o camarada. Eu sou crente 10 anos, mas você percebe que dos 10 anos que viveu, até hoje não mudou nada. Por quê? Se acostumou no ambiente que ele está, se acostumou no espaço que ele está. E com Deus nós não podemos nos conformar. Eu já recebi a unção disso. Eu já fui separado a ministério tal. Eu já alcancei a bênção tal. Para mim está bom demais. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. O que eu recebi de Deus no culto de domingo passado ficou para trás, meu irmão. Aí tem gente com a cabeça dura: eu queria que o culto de domingo voltasse. Não. Abra a sua mente, abra a sua visão. Já passou. Hoje é um maná novo. Hoje é um pão novo. Hoje é uma bênção nova. Hoje é uma visão nova. Hoje é um poder novo. Hoje é um trabalho novo de Deus para a nossa vida. Eu queria ficar preso no culto de domingo passado. Eu queria ficar preso no congresso tal. Eu queria ficar preso na oração tal. Eu queria ficar preso no evento tal. Não e não. Faça como a sunamita. Eu vou viver até o prazo que Deus falou, mas eu não vou me acomodar. E calabassuri calabassi. As pessoas que marcaram suas gerações porque não acostumaram com o ciclo de vida que elas viveram. Quer ser diferente dos demais? Faça o que ninguém quer fazer. Quer ser diferente da maioria? Faça o que a maioria não quer fazer. Porque quando você fizer, você vai ser espelho para uma geração. Ela vive os 7 anos. E o versículo 3, a qual nós lemos aqui, quando dá os 7 anos, versículo 3, ao cabo dos 7 anos, ou seja, terminados 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Oh, glória a Deus. Saiu ao rei aclamar. O rei aqui, glória a Deus, é uma tipologia de Deus. E eu tinha falado que Eliseu era a tipologia de Deus, mas na verdade Eliseu é uma tipologia de Cristo, estabelecido no Velho Testamento. E o rei é a tipologia de Deus, porque ela vai apresentar as suas necessidades ao rei. Lembra do salmista? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz que Senaqueribe quer afrontar o exército do povo de Deus. Só que Josafá, o povo, vai estender as cartas diante do altar do Senhor. E diante disso, Deus vai trabalhar por eles. Ela vai recorrer ao rei. E olha o versículo 3, se você puder grifar na sua Bíblia. Saiu ao rei a clamar. Porque ela clama ao rei, ela pede ao rei, o rei vai falar no versículo 4 com Geazi. Geazi é uma tipologia do Espírito Santo. Abra em Romanos capítulo 8. Você vai entender onde que eu quero chegar. Capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como nos convém, mas o mesmo Espírito, verbo interceder, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E porque o Espírito intercede, o verso de número 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus
é que ele intercede pelos santos. Volta para o capítulo 8, em Reis. O rei fala com Geazi a tipologia do Espírito Santo. E olha o que ele diz: moço do homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Então aqui, a trindade se revela aqui. Dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. O que Jesus fez para você não foi grande, não? Sim ou não? Não entendeu, né? Eu vou repetir. O que Jesus fez por você foi grande ou pequeno? O que Jesus fez por mim e por você foi grande ou pequeno? Quando olhamos para a cruz, nós éramos capacitados de ir lá e morrer, sim ou não? Mas o texto diz que o profeta fez grandes coisas. A tipologia de Jesus está representada no Velho Testamento. E tem cabeça dura que diz que não. Mas eu te provo aqui agora. Porque Eliseu é uma tipologia de Jesus. Jesus, quando foi na cruz, ele pagou a dívida que era minha, sua, que constava nas nossas... A dívida era grande, meu irmão. Pensa numa dívida grande. Alguém olhava, Abraão não tinha como, Isaac não tinha como, Jacó não tinha como, os filhos de Jacó não tinha como, os profetas não tinha como, os sacerdotes não tinha como, as profetisas, as profetas não tinha como, os homens, as mulheres de Deus não tinha como. Aí no capítulo 3, João recebe a revelação, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quando Ele deu, a obra maior que Deus pode mostrar para o homem, não é uma casa, não é um dinheiro, não é uma riqueza humana. A maior obra que Deus fez na terra, chamada até hoje, não é a criação, mas é a libertação, é a salvação do pecador que estava perdido nas garras do inferno. Colossenses 1,13, Ele nos transportou a Calamaia, Urivas, Orecalabassi, Orecalabaia. Os demônios, os principados diziam: eu acabei com o plano de Deus, eu acabei com a maior obra de Deus. Aí Deus envia o seu Filho para mostrar que a maior obra Ele não deixou de cumprir e realizar. Meu irmão, tem gente que, oh Deus, eu quero uma mansão. Meu irmão, isso é passageiro. Isso aqui, quando o arrebatamento acontecer, não vai subir nada. 2 Coríntios, capítulo 15. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta soará. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está o seu aguilhão? O aguilhão do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí no versículo 58, portanto, meus irmãos, sede sempre firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. A maior obra de Deus é resgatar o perdido. A maior obra de Deus é resgatar o homem das chagas do inferno e trazer ele para a luz. Perceba, o profeta restaurou a vida do filho. Filho fala de promessa. Promessa relacionada ao ministério, chamada. Estava morto, mas Cristo deu vida. Efésios 2:1, estando nós mortos em vossos delitos de pecados, veio Cristo Jesus, morreu, e pela graça sois salvos.
isso aqui, meu irmão. O texto está dizendo que o rei que representa Deus fala com Geazi, que é o Espírito Santo, o que Eliseu, que representa Jesus, fez. Digo, peça-me, conta-me. Aí ele vai contar. Versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurou a vida ao morto. Uricalamaia. Meu irmão, ninguém dava nada por mim e por você. Estavam mortos. Aí vem um profeta, o maior profeta que já passou nessa terra, e falou assim: eu vou dar vida aonde há morte. Eu vou restaurar e salvar o que está perdido. O texto diz: quando a mulher, cujo filho a ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Agora olha a operação do Espírito Santo, representando em Geazi. Por isso que eu pedi para você abrir em capítulo 8, em Romanos, versículo 26. O Espírito intercede por nós, porque quando não sabemos falar, o Espírito Santo intercede por nós. Aí ele intercede por nós diante do Pai. Aí ele diz: então disse Geazi ao rei: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Porque o Espírito de Deus, que representa Geazi, intercedeu pela mulher. Olha o versículo 8. O rei agora vai interrogar a mulher. Porque o Espírito Santo, que representa Geazi, intercedeu pela mulher. Esta aqui é a mulher, rei, e estes são os seus filhos. Este é o seu filho. Agora a obra está completa, porque o Espírito intercedeu. Agora o rei vai interrogar a mulher. Se coloca de pé. É mais ou menos assim. Feche os seus olhos. Quando você fala: Espírito Santo, me ajuda, eu não consigo orar, interceda por mim. Aí o Espírito Santo chega diante do Pai, diante do rei, e fala: rei, esta aqui é as orações, esse aqui é os pedidos, e o que através do teu filho ele fez na vida deste homem, desta mulher. Agora o rei vai ter um particular com a mulher. Orakalamaia. Ele começa a lhe interrogar. E ela contou tudo para ele. Sabe qual que é o problema da geração do século 21? É que vai para as redes sociais contar para Deus, para todo mundo. Conta para o amigo, conta para o familiar, mas esquece de contar para aquele que pode solucionar tudo. A mulher conta para ele tudo. Quando ela conta tudo, então o rei lhe deu um oficial, tipologia de um anjo, porque Deus dará ordem aos seus anjos para agir em nosso favor. Oracalamaia. E esse oficial recebe a ordem do rei, dizendo: faça oficial,
restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. O que eu quero dizer com isso? Que o dia que Senaqueribe veio, um anjo do Senhor recebeu a ordem, e quando esse anjo desceu, ele acabou com 135 mil homens de uma só vez. Se um anjo de Deus é poderoso, imagina o Deus que você serve. Ele mandou um oficial, não precisou de muito, um só oficial recebeu a ordem, e o oficial começou a restituir tudo que era dela. O oficial começou a dar tudo que era dela. Ela não queria nada que era dos filisteus, ela não queria nada que era de outras pessoas, não era do povo dela, ela queria tudo que era dela. Ela contou tudo que era dela para o rei que ela queria, ela falou tudo que ela precisava. E quando ela falou para o rei, porque ela viu fidelidade no coração dela, o rei vai atender tudo. Sabe quando Deus vai te abençoar? Quando você for fiel a Ele. Nós falamos, Deus é fiel, isso é fato, isso é inegável. O que Deus quer saber de mim e de você, seremos fiéis a Ele? Você vai contar para o rei nessa noite. Mas o rei quer de você fidelidade. Conte para ele agora. Você não precisa de me contar nada. Conta para ele agora. Você está diante dele nesta noite. O rei está aqui. Ela deu ouvido ao profeta Eliseu, que representa Jesus. Aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Tem gente que está me olhando. Vai sair do mesmo jeito. É Ele que faz. É Ele que realiza. Conta para Ele agora. Dilata o seu coração para Ele agora. Tem gente que é bom para falar com todo mundo, mas é ruim para falar com Deus. Mas nesta noite seja diferente. Não deixe que o inimigo tire o seu clamor diante do rei. A mulher foi diante do rei e disse para o rei: Rei, eu quero o que é meu por direito. Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida. Eu vou clarear sua mente. Não abra mão do chamado de Deus para a sua vida. Não abra mão da salvação para a sua casa, para a sua família. Não abra mão da tua vocação. Não abra mão do que Deus estabeleceu para a sua vida. Clame a Ele, requeira para Ele. Diga para Eliseu, diga para Deus nessa noite, como Eliseu disse para o profeta Elias: Elias, eu quero a unção, porção dobrada que está na tua vida. É Ele, é Ele. Se você clamar a Ele, conta para Ele, meu irmão. Conta para Ele, minha irmã. Você está no palácio real de Deus. Você está no palácio real de Deus. E Ele está no seu trono. Eu nunca ouvi alguém que chegou diante desse trono. Eu nunca vi alguém que chegou diante desse rei e saiu da mesma forma. O rei está aqui para te ajudar. Isso. Você está diante da sala real. Requeira, peça. Aquele que pede recebe. Aquele que busca, abrir-se-vos-á, encontrar-se-á. Clame, clame, clame. Para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração
para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. O Rei vai te atender. Eu abro meu coração. O Rei vai te atender. Para que entre o Rei Clame. Jesus, Clama o Rei da glória. Responder-te-ei. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro. E quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Abra o seu coração para Ele. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Jesus. Ele é o Rei. Ele é o que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Lá nos céus os anjos não param. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e fazem cantar santo? Quero ver! Eu quero ver a face do meu Criador. Só quero ver a face daquele que primeiro me amou. Me amou. Eu quero ver a face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Aleluias. Conta tudo para Ele nessa noite. Talvez o seu amigo não quer te ouvir. Talvez o seu familiar não quer te ouvir. Talvez as pessoas do seu ciclo de amizade não querem te ouvir. Mas o Rei dos Reis está aqui. O Senhor dos Senhores está aqui. As suas mãos não estão encolhidas que não possa estender para salvar. Nem os seus ouvidos tapados que não possa ouvir aquele que clama. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas que não sabes. Abre o seu coração para Ele. Diga: Jesus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Eu me abro para o Senhor. Tu me conheces, tu me sondas, tu esquadrinha o meu pensamento, o meu coração. Conta tudo para Ele. Fala tudo para Ele. Diga tudo para Ele. Na sala do trono dele não tem causa perdida. Na sala do trono de Deus não tem enfermidade que não vai embora. Na sala do trono de Deus não tem grilhões que fiquem de pé. Na sala do trono de Deus não tem demônios que resistam. Na sala do trono de Deus não tem crise que não tem fim. Na sala do trono de Deus não tem luta que não se vença. Na sala do trono de Deus não tem causa perdida. Na sala do trono de Deus não tem nada impossível. Eu quero olhar na face do meu Criador. Só quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Me amou. Se você contar para Ele, Ele vai devolver tudo na sua mão. Eu quero olhar na face. Se você contar para Ele, Ele vai entregar tudo na sua mão. O diabo não vai tomar o que é seu. O diabo não vai roubar o que é teu. Deus vai te recompensar. Deus não deve nada para ninguém.